Cara, você é solteiro. Você precisa viver bem. Você não tem nenhuma justificativa pra ver preocupado. Se eu pudesse te dar 5 conselhos, seria o seguinte: a primeira coisa é você tem que ter uma renda razoável, se possível através do digital. Assim como eu trabalho com produção musical, ganho relativamente bem comparado com a média brasileira. E eu tenho outros trabalhos, eu tenho uma oficina de pintura automotiva e eu consigo viver bem, consigo viver de boa. Eu sou solteiro, não tenho mulher, não tenho filho. E hoje tá cada vez mais difícil você ter uma família bem estruturada, né? A primeira coisa seria isso, né? Uma renda razoável. Se possível, através do digital. O CLT, o sistema convencional de trabalho do Brasil, já fracassou. Todo mundo sabe que não dá para você subir de nível em questão financeira, em questão econômica, com profissão média no Brasil, né? E ganhe seu salário, 1.500. 1.500 não dá pra nada, né? Se você, se você não ganha dinheiro com a internet, você tá perdendo o seu tempo. Eu recomendo você começar hoje, se possível hoje, através do YouTube. O YouTube é de graça, velho. É um investimento que você não gasta nada. Você faz o vídeo, se não der certo, ninguém vai ver. Foda-se, você não gastou nada. Não é obrigado, mas é recomendável, né? A segunda coisa é um ambiente solo. Seja uma kitnet, um quarto, de república, um apartamento, uma casa. Depende de quanto você ganha, quanto você está disposto a pagar. Porque eu não recomendo você ter casa. Porque o Brasil é uma porcaria para você ter casa. A partir de 2026, todo mundo vai pagar imposto. Independente se a casa é sua, se é alugada, se não é. Todo mundo vai ter que pagar imposto. Eu vivo de casa alugada e a partir de 2026 eu vou ter que pagar imposto. E isso é uma porcaria porque o Estado não ajuda em nada, pelo contrário, ele só atrapalha, ele só cobra e não dá nenhum retorno. Se você quer ter liberdade, você tem que ter o seu espaço. Por quê? Você viver na casa dos seus pais, na casa de um tio, de um parente, de um amigo, você não tem liberdade para nada. Toda vez que você troca liberdade por segurança, você acaba sem os dois. Eu falo isso todos os dias. Então, busque ter liberdade. Segurança é coisa de mulher. Esqueça carro, esqueça moto, esqueça ostentação. Se você quer ter liberdade, você tem que começar a ter a mente livre. A liberdade começa na cabeça, na de cima, né? Você tem que ter o mínimo, o mínimo de vícios possíveis. Se possível, nenhum. Todos os meus familiares têm carro, têm casa, têm moto, mas a dor de cabeça não compensa, de forma alguma. Se você vivesse no Paraguai, se você vivesse nos Estados Unidos, talvez valesse a pena, porque o imposto é mínimo e você tem uma qualidade de vida melhor, você consegue trabalhar bem, você consegue ter uma vida que aqui no Brasil seria uma vida de rei, uma vida de político, de deputado, que são os reis do Brasil, né? Se você, dependendo da sua idade, se você tem entre 18 e 25 e busca liberdade, você precisa investir em você, na sua carreira, na sua empresa, em experiência de vida. Então esqueça carro, esqueça moto, e isso não vai lhe trazer nada, é só gasto. É um passivo. Só tira dinheiro do seu bolso. Isso só tira dinheiro do seu bolso. E caso você queira bens, o seu patrimônio já vai estar estabelecido e você tem consciência do que você quer, do que você realmente quer para sua vida. Pague pelo uso. Tudo que boia, voa e geme se aluga. Você tem que prezar pelo minimalismo. A terceira coisa seria uma reserva de emergência. O ideal é um ano de despesa. 6 meses é razoável, mas o ideal é que você tenha um ano de gastos guardado. Porque se você ficar doente, se você adoecer, se você tiver algum imprevisto, que pode acontecer na vida de qualquer um, você tem como se sustentar durante um ano sem preocupação, sem ter ninguém cobrando você na sua porta e por aí vai. Então, de 6 meses a um ano é uma boa para quem é solteiro. Se você é casado, meu irmão, eu lamento, mas sua vida vai ser uma desgraça daqui pelo menos 5 ou 6 anos. Quem renuncia à liberdade por segurança sempre acaba sem os dois. Mas você tem que controlar os riscos.
A quarta coisa seria saúde. Você tem que cuidar da sua saúde. Eu recomendo você sair para treinar, fazer calistenia, que é de graça. Dá para treinar em qualquer praça, ou na sua casa mesmo. Se você preferir fazer uma academia, é bom também. Se não, se movimente, faça uma caminhada, faça uma corrida, faça uma arte marcial. Não seja sedentário. A médio e longo prazo, isso é terrível, terrível. Você vai acabar morrendo. Todo mundo vai, né? Mas tem alguns que vai morrer de uma forma pior e mais cedo. É bom que você cuide da sua alimentação. De preferência, tem uma alimentação à base de carne. E eu sei que o Brasil é brutal, mas existem vários tipos de carne que são carnes baratas, mas que não são carnes nobres. Então tem a mesma qualidade, às vezes até superior às carnes nobres, porém são mais baratas. Vísceras também, fígado é muito bom. E você tem que ter também uma rotina. Isso faz bem para a saúde mental. Você ter horário para acordar, para se alimentar, para treinar, para estudar, para dormir, que é a principal. Você tem que ter disciplina. A disciplina é a essência. Se um homem não tem disciplina, ele não consegue conquistar nada na vida dele. Coloque isso na sua cabeça. A quinta coisa é a independência emocional. Não quer dizer que você vai esquecer que seu parente existe. Você vai esquecer da sua avó, da sua mãe, do seu pai, se é que você tem, eu não sei. Mas se você é solteiro e você quer viver em paz, é bom que você não dependa de afeto, principalmente de afeto de mulher, que é a pior coisa que existe, cara. Ou de namorada, de mãe, irmã, seja lá o que for. Eu, como gosto de viajar, às vezes eu fico um ano sem ver minha família. Tá tudo bem, cara. Saudade não mata, não. E muitas das vezes, saudade fortalece os laços. Se você quer se apegar a algo, procure um hobby, se apegue a Deus, sei lá, leia, toque um instrumento, cante, dance, mas não dependa da existência das pessoas para viver. A real é que todo mundo vai morrer um dia, e tá todo mundo no mesmo barco, então não dependa. E você tem que ter um extra. Qual é esse extra? Você precisa ter algumas habilidades para não depender de ninguém, como por exemplo saber cozinhar, lavar roupa. Você precisa ter organização, já que ninguém vai fazer nada por você. E além disso, você precisa de um conforto básico. Você precisa de uma boa internet, uma boa cama, uma cozinha funcional. Você precisa ter prato, você precisa ter colher. Eu uso um fogão elétrico de 2 bocas. Dá pra ficar de boa, cozinhar tranquilo. Eu faço meu café, faço minha comida. E não preciso de bujão, de botijão, não preciso de forno. Eu faço minha comida ali e acabou. Agora, se você for alugar uma casa, busque um lugar tranquilo, livre de perigos urbanos, que seja silencioso principalmente, que não tenha perigo de assalto, que não tenha venda de coisas ilícitas, vamos dizer assim, né, na porta da sua casa. E viva de acordo com a lei, para não ter nenhum problema jurídico, né? Então, no mais, só tem responsabilidade e consciência. Em resumo, é isso. Você precisa de uma renda, se possível, digital. Você precisa de uma reserva de emergência. Você precisa de uma casa silenciosa, em lugares apropriados. Saúde, habilidades básicas, sem vícios, sem preocupações. Se desenvolver pessoalmente, juntar dinheiro e construir patrimônio. E aí você consegue adquirir experiências e recursos. Não tem segredo. Basicamente é isso.